Olá, boas-vindas a mais uma das nossas imersões. Hoje a gente tem pela frente uma daquelas análises que, olha, parece até que a gente está lendo um roteiro de cinema. Com certeza. Mas aconteceu de verdade. É uma trajetória cheia de contrastes que chegam a ser absurdos e, honestamente, um pouco melancólicos também. O nosso tema hoje é a vida incrivelmente fascinante e paradoxal de Daniel Gustav Högberg. Que o tempo acabou eternizando simplesmente como Daniel Berg, né? Exatamente, o Daniel Berg. Ele viveu entre 1884 e 1963. E para quem acompanha a história das religiões, ele é nada menos que o cofundador das Assembleias de Deus no Brasil. Que hoje, vale ressaltar, é a maior denominação pentecostal do país. É um tema riquíssimo e para entender as várias camadas dessa história, a gente mergulhou numa pilha bem diversa de fontes. Sim, muito material. Nós trouxemos biografias clássicas da época, tipo aquele livro famoso Enviado por Deus, e cruzamos essas informações mais antigas com artigos acadêmicos modernos que estudam a sociologia da religião e toda a formação das Assembleias de Deus. E tem os jornais também, né? Sim, os registros teológicos e os relatos da imprensa da época, principalmente o jornal Mensageiro da Paz. A nossa ideia aqui não é olhar só para a lenda, é olhar para os fatos, para quem realmente era esse homem. Certo, então vamos desvendar isso. Porque o que mais chamou a atenção logo de cara, no meio dessa papelada toda, é a contradição brutal que envolve a vida dele. O nosso grande objetivo hoje é entender uma coisa bem específica. Qual seria? Como um operário metalúrgico sueco, sabe, de origem muito humilde, que mal falava português e que chegou aqui sem um tostão, ajudou a fundar um império religioso colossal. E o detalhe, acabou vivendo décadas no mais absoluto esquecimento institucional. Pois é, essa é de fato a grande tensão da narrativa. A história de Berg é um estudo de caso muito claro, um caso clássico sobre como as instituições se formam através do suor de pessoas comuns. Pessoas de linha de frente. Exato. E como mais tarde essas mesmas instituições acabam construindo seus próprios mitos heróicos, muitas vezes deixando os verdadeiros construtores de lado. Bom, para a gente montar esse quebra-cabeça do jeito certo, a gente precisa voltar para o ponto de partida. Finalzinho do século XIX. Vamos lá. Ele nasceu no dia 19 de abril de 1884, numa cidadezinha sueca chamada Vargön. As biografias descrevem uma origem familiar batista, bem simples, bem humilde. E ele se converteu e foi batizado nas águas aos 15 anos. Só que o cenário na Suécia não era nada fácil naquela época. Nem um pouco. A depressão econômica nórdica estava esmagando as famílias. Muito desemprego, muita fome, tanto que em 1902, fugindo justamente dessa crise, o Berg toma a decisão de emigrar para os Estados Unidos. E o que é fascinante aqui é notar a mentalidade dele. Chegando na América, ele não foi procurar um seminário teológico chique. Ele precisava comer, né? Isso, ele foi procurar sobrevivência pura e simples. Ele foi trabalhar como operário. Mais especificamente, ele se especializou como fundidor, derretendo metal. Um trabalho extremamente físico, o dia inteiro ali, lidando com fornalha quente e trabalho braçal pesado. Mas o interessante é que essa vida de operário nos Estados Unidos sofre uma grande reviravolta espiritual uns anos depois, em 1909. É o ano da virada. Ele decide fazer uma visita rápida à Suécia. E lá ele reencontra um grande amigo de infância, o Lewi Pethrus. E esse amigo começa a instruir o Berg sobre uma doutrina que estava ganhando muita força na época. A doutrina do batismo no Espírito Santo. Exatamente. E aqui vale a gente fazer uma pausa rápida, só para alinhar os termos para quem está ouvindo. As fontes históricas e teológicas usam muito essa expressão. O batismo no Espírito Santo, no jargão pentecostal, não é o batismo com água. Não é algo visto como uma experiência mística posterior. Um revestimento de poder espiritual direto. E um sinal físico disso, de acordo com essa crença, é o ato de falar em línguas desconhecidas, a glossolalia, como a academia chama. E a ironia ou a beleza disso é que a experiência pessoal do Berg não acontece numa catedral enorme, de joelhos no altar. Acontece no mar.
no dia 15 de setembro de 1909. Ele estava no navio de volta para a América, cruzando o oceano. E lá, ele experimenta essa promessa pentecostal intensamente. Ele desembarca nos Estados Unidos completamente transformado. Com uma convicção cravada na mente. E essa chama nova leva o Berg para uma conferência lá em Chicago, ainda naquele ano de 1909. E adivinha quem ele encontra nessa conferência? Gunnar Wingren. O próprio. Eles engatam uma amizade na hora, selando uma parceria missionária baseada nas mesmas convicções fervorosas. Mas o evento que realmente acende o pavio para o Brasil acontece no ano seguinte, em 1910. Essa parte da história parece até ficção de tão inusitada. Parece. Conta como foi essa reunião na casa daquele pintor. Certo, eles estavam na cidade de South Bend, no estado de Indiana, numa reunião de oração na casa de um amigo sueco deles, o Olof Ulding. Esse homem era um simples pintor de paredes. Durante a oração, esse pintor entra num estado de fervor místico e começa a profetizar, a falar nessas línguas estranhas. Só que tem um detalhe. E que detalhe? Segundo os relatos documentados, ele não estava falando uma língua incompreensível. Ele estava falando em português. E a palavra que saía repetidamente dessa profecia era uma indicação de destino. A palavra era Pará. Na sala, fazia a menor ideia do que era Pará. Imagina a cena. Eles não sabiam se era um nome de uma rua, de uma comida, de um país. Eles precisaram sair dali e fisicamente até uma biblioteca pública, pegar um mapa mundi e procurar até achar o Pará lá no norte do Brasil, na região amazônica. E a reação deles diante disso é algo impensável para os padrões de hoje. Eles não fazem um planejamento estratégico de 5 anos. Nem mesmo. Eles acreditam naquilo como uma ordem divina direta e embarcam. Eles chegam a Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910 e chegam sem qualquer suporte financeiro de agências missionárias americanas. Zero patrocínio. Um choque de realidade absurdo. Saindo frio do norte, chegam no calor equatorial da Amazônia e inicialmente eles são acolhidos pela comunidade da igreja batista local. Eles vão morar no porão da igreja. E é aí, dividindo aquele espaço apertado, que o contraste entre essas duas figuras fica muito nítido nas fontes. É a simbiose que fez o movimento dar certo. Wingren e Berg eram muito diferentes. O Wingren era o teólogo, o homem das letras, o pregador estudioso. O Berg era a força braçal da dupla. Como não tinha dinheiro entrando de fora, a missão precisava ser sustentada por alguém. E aí o Berg faz o que sabia fazer. Ele volta a derreter metal. Ele consegue um emprego formal na companhia Port of Pará como fundidor. E é bom a gente ter em mente o contexto amazônico. Passar o dia na frente de uma fornalha em Belém, no início do século XX, o cansaço físico devia ser desumano. Mas ele ganhava 12 mil réis por dia. Os historiadores destacam que era um salário bem alto para a época. E o destino desse dinheiro mostra muito do caráter do Berg. Ele não comprava conforto. O que ele ganhava servia para sustentar a ele mesmo, sustentar o Wingren e custear as aulas de português do Wingren. Durante o dia, o Wingren ficava no porão estudando gramática e se preparando teologicamente. E o Berg ia suar na fundição. À noite, o Wingren ensinava para o Berg o português que ele tinha aprendido durante o dia. Era um sustentando o outro em frentes diferentes. Mas essa paz no porão batista não durou muito tempo. As fontes relatam que, mantendo uma visão bem neutra sobre os fatos, começou a haver um choque teológico forte. Sim, é o que sempre acontece quando novas doutrinas entram em atrito com as tradições estabelecidas. Os suecos começaram a pregar as doutrinas pentecostais lá dentro. O foco no batismo no Espírito Santo. E a liderança batista local não aceitou. O estopim ocorre em junho de 1911, quando duas brasileiras, Celina Albuquerque e Maria de Nazaré, começam a falar em línguas. Foi o limite para a igreja. A liderança batista desliga os missionários e os membros que aderiram a essas ideias. As fontes variam um pouco o número, algo entre 13 e 17 pessoas são expulsas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque eles não desistem. Semanas depois, em 18 de junho de 1911, esse pequeno grupo fundou seu próprio movimento.
Eles chamaram de Missão da Fé Apostólica. E esse nome não foi escolhido por acaso. Foi uma inspiração direta no movimento da Rua Azusa, lá de Los Angeles, liderado pelo William J. Seymour. Eles queriam essa conexão com o avivamento americano. Anos mais tarde, em 1918, eles mudariam o nome definitivamente para Assembleia de Deus. Com a igreja fundada, o Berg faz algo impressionante com as economias dele. Ele juntou um dinheiro absurdo na fundição, R$300 mil. Mas, de novo, não foi para comprar uma casa. Ele manda vir dos Estados Unidos caixas e mais caixas de Bíblias e Novos Testamentos em português. Ele pede demissão do emprego na Port of Pará. E ele vira o que chamavam na época de colportor. Um vendedor ambulante de livros religiosos? Isso. Ele larga a segurança do salário alto para caminhar pelas ruas. A ferramenta de expansão do Berg não era um púlpito majestoso. Era uma maleta de couro cheia de livros. As estatísticas dos 3 primeiros anos são um absurdo de esforço físico. Manda os números. Ele distribuiu 2.000 Bíblias, 4.000 Novos Testamentos e 6.000 porções dos Evangelhos. Ele caminhou pelas ruas de Belém inteira. E não só ruas de terra firme. Ele entrava em canoas e viajava dias pelas águas amazônicas, indo parar nas ilhas do Marajó, vilarejos em Soure, Mosqueiro, Bragança. Ele ia onde não tinha estrada. E aqui a gente precisa pensar no público que ele estava acessando. Esse é um ponto vital para quem está escutando entender o impacto sociológico da coisa. Ele estava operando numa região onde a taxa de analfabetismo beirava os 80%. Ele vendia literatura para quem não sabia ler. Por que isso funcionava? Porque não era uma estratégia intelectual, era relacional. O movimento não cresceu por causa de grandes discursos eruditos. Cresceu pelo contato direto de um operário gigante, sueco, entrando nas casas de palafita. Era um trabalho de formiguinha. O Berg tinha um português muito rudimentar. E as fontes contam que ele tinha até uma frase de efeito característico, não é? Sim. Os relatos descrevem que ele entrava nos lugares com um sorriso e repetia com um sotaque pesado: Jesus é muito bom. Glória a Jesus. Essa mensagem simples, somada à coragem de estar fisicamente no meio do povo mais esquecido, foi o motor de arranque da igreja no Brasil. Só que exatamente agora, quando essa engrenagem começa a girar forte e a igreja cresce descontroladamente pelo país, que a história entra no seu paradoxo mais amargo. O movimento sai da Amazônia, desce para o Nordeste, chega ao Sudeste. Começa a juntar milhares de pessoas. E conforme a estrutura vai ficando gigante, o Daniel Berg desaparece. Isso levanta uma questão importante que a academia estuda a fundo: a burocratização. Autores como Walter Hollenweger e Gedeon Alencar apontam que todo pioneiro carismático sofre quando o movimento vira instituição. A tal da rotinização do carisma. Exato. A igreja precisava de líderes engravatados, burocratas, redatores, presidente de convenção. O Berg era um operário de maleta na mão. Ele não se encaixava no perfil administrativo. Ele nunca ocupou a presidência da convenção. Ele mal escrevia. No jornal oficial, acreditam a ele, acho que uns 2 ou 3 artigos pequenos em toda a história. Então as décadas passam, a Assembleia de Deus vira uma potência milionária, com templos enormes, e o Berg, o cofundador de tudo isso, é deixado à margem. As fontes documentam ele vivendo na periferia de São Paulo, em Santo André, numa condição de relativa pobreza. O que ele fazia lá? A mesma coisa. Pegava trem lotado, ia para as calçadas do centro de São Paulo vender Bíblia. O ostracismo institucional foi pesado. E não foi só com ele. A gente nota ao ler as fontes. Não. A instituição triturou vários dos seus pioneiros. O próprio Wingren enfrentou tensões políticas enormes com as novas lideranças antes de voltar para a Suécia. E a Frida Wingren, que era uma teóloga brilhante e redatora, foi completamente silenciada pela história oficial simplesmente por ser mulher, numa estrutura patriarcal. Mas a instituição sempre precisa de uma boa narrativa de origem, e aí a máquina oficial resgata o Berg de Santo André. Isso acontece no finalzinho dos anos 50, entrando em 1961, as comemorações do Jubileu de Ouro, os 50 anos de fundação. Eles precisavam criar um herói para o cinquentenário. Eles organizam uma festa monumental no estádio do Maracanã. E o estádio estava lotado.
Eles pegam esse senhor idoso, já bem frágil de saúde, colocam no meio do campo e dão homenagens a ele. Entregam uma placa folheada a ouro, ele é aclamado como o grande desbravador. É o processo clássico de canonização em vida. Usar a figura rústica do fundador para legitimar o poder atual dos burocratas. Foi uma homenagem linda, mas que não apagava as décadas em que ele foi esquecido. E depois que os holofotes do Maracanã se apagam, a vida real bate a porta de novo. O Berg já estava idoso e bem doente. E aí, em 1962, ele retorna em definitivo para a Suécia. É o capítulo final dele. Ele vai para buscar tratamento médico. E eu achei um detalhe nas biografias que me marcou demais. É uma cena dele no hospital, lá na Suécia. Ele estava internado, o corpo já cedendo à idade, mas a mente dele continuava nas docas do Pará. Ele não parou de ser comportor nem no leito de morte. Exato. As regras do hospital eram muito estritas sobre silêncio e ordem. Mas o Berg ficava tentando entregar folhetos religiosos e orar pelos outros pacientes ali no corredor. O hospital não gostou. Designaram uma enfermeira-chefe para ir lá e proibir o velho de fazer aquilo. E o que a enfermeira fez? Segundo os relatos, a enfermeira chegou até o quarto dele, pronta para confiscar tudo. Mas quando ela olhou para aquele senhor idoso, extremamente frágil fisicamente, mas com uma convicção espiritual tão inquebrável, ela travou. Ela simplesmente não teve coragem de proibi-lo. Ela deu meia volta e deixou ele continuar o trabalho dele. É muito emblemático. Ele continuou fiel a isso até o último dia. Daniel Berg faleceu em 27 de maio de 1963, aos 79 anos de idade. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente conectar os pontos a um panorama maior, o legado principal do Berg é a abnegação total ao que chamavam de evangelho pleno. A vida dele prova que causar um impacto histórico gigantesco não depende de você ter os maiores diplomas teológicos ou uma fluência perfeita em outro idioma. Depende da ação. Da ação direta e da convicção absoluta. Desde o suor nas fornalhas derretendo metal até o último suspiro naquele hospital europeu. Ele manteve a simplicidade do início ao fim. É uma constatação carregada de ironia e de beleza. É a história de um gigante que não construiu um império segurando o martelo de um juiz ou a caneta de um presidente. Ele construiu segurando uma maleta velha de bíblias. E o fato dele ter ficado à sombra da própria obra deixa uma reflexão forte para a gente hoje. Uma provocação necessária para a nossa época. Pois é. É muito curioso pensar em como as grandes instituições, não importa se são igrejas, megacorporações ou governos, narram as suas próprias origens. Se o verdadeiro arquiteto de base do maior movimento pentecostal do Brasil passou décadas quase esquecido pela própria obra que ajudou a erguer, isso levanta uma dúvida bem inquietante para o nosso mundo atual. Que dúvida! Quantos Daniel Bergs não estão, neste exato momento, trabalhando de forma totalmente invisível nos bastidores das grandes empresas de tecnologia, nos movimentos culturais e nas inovações que mudam a sociedade hoje? Eles estão lá, derretendo metal e sustentando as bases, enquanto outras pessoas sobem em palcos iluminados para receber os aplausos e levar todo o crédito histórico. É uma dinâmica implacável, mas que a gente pode começar a reparar mais.